2024. Foi o último SAS de 2024. Como se pilota um balão? Então, o texto, ele fala que os movimentos que o balão realiza é o movimento de subida e o movimento de descida. Só de movimento ali em relação à altitude, por conta de diferentes correntes de ar. O que a gente tem que pensar? A gente pode pensar no caso do ar-condicionado. O ar-condicionado, ele vai ter um ar frio. O ar-condicionado, ele fica normalmente em regiões mais elevadas, mais perto do teto, justamente por o ar frio sempre descer, por ele ser mais denso. Enquanto o ar quente, por ele ser menos denso, ele tende a subir. Isso é uma coisa que tem que estar gravada na memória, porque é muito frequente cair. Tanto em física, biologia, essas coisas sempre caem, química, né? Termologia. Então, é uma coisa que realmente tem que estar gravado na memória. Beleza. O movimento de subida em questão ocorre porque o ar aquecido possui, então eu não botei o de subida à toa, né? Porque o ar possui menor densidade. Menos denso tende a subir. A densidade, ela se relaciona com a massa e o volume. Se eu tenho menor densidade, eu vou ter menor massa, eu vou ter maior volume. Uma análise ali matemática, né, da equação. Então, eu vou ter menor massa, eu vou ter maior volume. Miscibilidade de capacidade de se misturar não está associada aqui. E compressibilidade de compressão também não está relacionada com a questão. Então, questão 92. Essa regulamentação da atividade pesqueira é necessária porque parece uma questão de biologia, né? Então, eu já li o textinho e basicamente ele fala que em épocas de reprodução de peixes, a gente vai ter a pesca sendo proibida ou controlada. Então, a pergunta é justamente por quê? Por que é necessária isso? O que faz? Qual o objetivo dessa regulamentação? Garantir a manutenção da população de peixes alvo de pesca. Faz sentido? Faz. Eu vou manter os peixes que são alvos de pesca vão se manter vivos quando eu realizo a proibição ou controlação, ou controlar a pesca. Sim, correto. Proteger as pessoas de casos de contaminação por consumo de peixes. Não, né? Não é para proteger as pessoas nesse caso. E ele fala que é comercial, só que ele também fala que é uma pesca esportiva, então não é só para uso do comércio em si. Estimular o consumo de peixes de menor tamanho, não. Eu não estou estimulando o consumo de peixes de nenhum tamanho. Diversificar as atividades econômicas das comunidades locais para além da pesca, não, né? A regulamentação da atividade pesqueira não é isso, não é esse o objetivo. E também tem outras formas mais concentradas de eu estar fazendo essa diversificação da economia. Estimular a piscicultura, não. Pelo contrário, né? A gente está aumentando ali a preservação dos peixes com essa regulamentação. Ok? Vamos para essa questão agora de eletrodinâmica, questão de física, questão 93. Ok, então ele fala que eu vou ter uma lâmpada. Essa lâmpada tem 110 volts e 20 watts, que é a de potência, né? Só que a tensão nominal do circuito todo é 120 volts. E aí ele vai falar, por conta disso, por conta dessa diferença de potencial, a gente vai ter um resistor, a adição de um resistor extra de resistência R. Nesse conceito, a gente tem que ter algumas coisas em mente, algumas coisas que são de extrema importância saber disso. Primeiro, o U em série, ele sempre vai somar. Então, nesse caso da questão, eu vou ter o U total do circuito, que seria, nesse caso, 220 volts, tem que ser igual, caso seja em série o circuito, tem que ser igual o U da lâmpada mais o U do resistor, ok? Porque aí eu vou estar o U em série vai somar. Então, o total do circuito é 220 e ele vai somar com os componentes. Então, esses dois aqui, eles estão em série. Em paralelo, o U, ele é sempre igual.
Então, se aqui eu tenho 220, nessa parte aqui eu também vou ter que ter 220, o que já é totalmente inviável, porque a lâmpada tem 110. O mesmo vale para a alternativa D. Na alternativa E, nem passa corrente por aqui. Então tá em um curto-circuito, então também não é a alternativa E. Por que não passa essa corrente por ali? Então, a corrente, ela vem aqui, ela sai aqui, esse polo maior, passa por essa resistência e chega aqui e ela tem dois caminhos possíveis. Esse caminho ou esse caminho aqui. Só que esse caminho, esse caminho que eu chamo de caminho número 1, ele não possui resistência. Só tá o fio ali. Não tem nem nada indicando que tem resistência. Se não tem resistência, a corrente ela vai passar inteiramente por aqui. Porque a corrente ela tende a passar por onde não tem resistência. Então, se eu tenho dois caminhos e um deles não tem nenhum tipo de resistência, a corrente vai passar por ali. A corrente que passa por ali é inversamente proporcional à resistência. Se eu tenho maior resistência, eu vou ter menor corrente passando. Certo? Então, nesse caso, por aqui eu não tenho nenhum tipo de resistência e aqui eu tenho a resistência da lâmpada, a corrente só passa por aqui, deixando aqui vazio. Ficamos, então, realmente com insere as duas primeiras. Ok. Como eu sei que o total do circuito é 220 e o da lâmpada é 110, eu vou ter que o U do resistor, então aqui ó, o U do resistor é 210 volts também. E aí o que ele quer saber? O que ele quer saber é a resistência do resistor, né? Porque a única diferença entre as duas alternativas é a resistência. E é isso que a gente vai descobrir então. Vamos lá. O resistor eu só tenho o U. O que eu posso descobrir? O I. Por quê? Porque em série a corrente elétrica é a mesma. Em série a corrente elétrica é a mesma em todos os pontos. Então, se eu descobrir a corrente elétrica que passa por aqui, é a mesma corrente elétrica que passa por aqui. E a mesma que passa por aqui, e a mesma que passa por aqui. Então, eu vou descobrir justamente o I, e depois eu pego o I e implemento outra equação ali. Então, vamos lá para lâmpada. Lâmpada, eu tenho a potência, eu tenho o U e eu quero saber o I. Aí eu tenho 110 sendo igual, 20 sendo igual a 110 vezes I. E a gente vai ter que o I é igual a 2 sobre 11. Ok, e agora, deixa eu botar aqui em cima. E agora eu pego essa parte aqui e faço U igual R vezes I. O U, 110, o R eu quero saber, e o I é 2 sobre 11. O R aqui vai ficar, o 11 passa multiplicando por 110, 11 vezes 11 é 121. Como tem mais um zero, eu tenho um zero, isso aqui vai ficar dividido por 2, que vai dar igual a 605. Com isso, deixa eu separar aqui para ficar mais fácil de entender. Com isso é justamente a primeira. 605. Ok, 94. Então aqui vai falar de um radioisótopo que tem 470 mg. E a pergunta é ele depois de um ano. Um ano seria 12 meses. Então a gente tem o tempo em meses e a massa dele. Então a massa inicial é 470. Ele pergunta depois de 12 meses. Então, o que eu vou descobrir aqui? A meia-vida. A meia-vida de 470 vai ser 235. É só dividir por 2, né? Meia-vida é a redução da massa em metade. Então, em 4 meses, ele reduziu o tempo de meia-vida. Mais 4 meses, eu vou pegar o 235 e dividir por 2 de novo. Eu vou estar reduzindo a metade da minha vida. Vírgula 5. Beleza. Então, aqui deu 4, com 4 deu 8 meses, falta mais 4 para dar 12 meses e dar um ano, né? Então, aqui já não é, provavelmente é C. Vai dar 5, 8, é só dividir por 2, ok?
Então, o tempo de minha vida é só ir dividindo por 2. Tranquilaço essa aqui. Ok, uma questão aqui de biologia, aparentemente, e ela vai falar da desertificação, que a desertificação ocorre em algumas regiões ali do Nordeste, em Minas Gerais, Espírito Santo, e fala também que ocorre em áreas áridas ou semiáridas, principalmente por atividades humanas e pela variação climática. Então, ele pergunta qual seria uma forma sustentável para diminuir esse processo de desertificação. Letra A. Transformação das regiões degradadas em pastagens. Não, por quê? Pastagens são regiões homogêneas, são regiões onde a gente vai ter pouca biodiversidade. Então, eu não vou estar mitigando o processo de desertificação, muito pelo contrário. Se eu transformar pastagem, eu vou estar aumentando o processo de desertificação. A ocupação das zonas mais sensíveis por infraestrutura urbana. Não. Se eu pegar zonas que já estão sensíveis ao processo de desertificação e colocar infraestrutura urbana, colocar uma cidade, por exemplo, eu vou ter necessidade de poluição, vou ter necessidade de impermeabilização, então eu vou estar até contribuindo para a desertificação. Reflorestamento das áreas afetadas com espécies nativas. Perfeito. É exatamente isso que diminui a desertificação. Eu colocando espécies nativas, espécies que já estão acostumadas com aquele local e reflorestando, permitindo maior biodiversidade. Desvio de rios próximos para irrigação das áreas degradadas. Não, porque eu desviar rios não é uma coisa boa. Se eu tenho um rio próximo, provavelmente aquela área também é suscetível à desertificação. Então eu só estaria aumentando o problema e nem resolvendo o problema daquela região, justamente por não ser uma resolução a longo prazo e acabar prejudicando outra região. Aproveitamento de solos, não. Monocultura não, ou mesmo caso a alternativa A. Monocultura, ela acaba diminuindo ali a biodiversidade, o que contribui para a desertificação em alguns aspectos. E se eu tiver pouca fertilidade e implementar uma monocultura, provavelmente eu vou utilizar muitas coisas de agrotóxico, o que não é algo bom ali. Fertilizantes, né? Vamos para 96. Ok, a 96 é uma questão de eletrodinâmica que parece uma questão difícil, hein? Vamos lá. Tá, então eu vou ter uma bateria ideal, que vai fornecer uma tensão de 5, então provavelmente essa é a bateria. E eu vou ter ela carregando em 1 hora, o fone carregando em 1 hora. Eu vou ter um desperdício de energia e cada fone ele vai funcionar como um receptor. Então aqui eu tenho os 2 fones funcionando como receptores, onde aqui a gente tem a força contra a eletromotriz de 2 e a resistência também de 2. Então ele pergunta a quantidade de energia dissipada pelos 2 fones. Então eu posso considerar eles 1 no final porque pergunta justamente dos 2 fones. Então, como falei na questão número 3, se eu não me engano, o em paralelo é o mesmo. Então, se aqui eu tenho 5 volts, nessa parte inteira eu também vou ter 5 volts e o mesmo vale para este caso aqui. Com isso, eu vou ter o U do receptor, que é 5, a força contra a eletromotriz do receptor, que é 2, e a resistência interna do receptor, que é 2. Com isso, a gente consegue completar esta equação aqui. Por que eu uso mais? Porque eu estou falando de receptor. Em receptores, a gente utiliza a soma, que é a força contra a eletromotriz. Completando ali, a gente vai ter 5, a gente vai ter 2, mais 2i. Resolvendo essa equação, eu vou passar o 2 diminuindo, vai ficar 3, e o 2 dividindo, vai ficar 3 sobre 2. 3 sobre 2 é a mesma coisa que 1,5. É, né? 3 sobre 2, 1,5. É. Então, eu descobri o I. Depois que eu descobri o I, eu posso utilizar para descobrir a potência dissipada. Por quê? Porque a potência dissipada, essa equação é exclusivamente da potência dissipada, tá? Potência dissipada é R vezes I ao quadrado. Essa equação já caiu algumas vezes
no próprio Enem, porque eu me lembro. Então, aqui a potência dissipada seria o R2 vezes o I ao quadrado, que seria 1,5 ao quadrado. Com isso, a gente tem a potência sendo 15 vezes 15 é 225. Como a gente tem duas vírgulas, vai ficar 2,25. 2,25 vezes 2 dá 4,5. Como eu tenho dois receptores, eu vou ter 9 potência dissipada. O enunciado pergunta da energia dissipada, não da potência. A energia dissipada, a gente só faz essa equação aqui. A melhor equação da eletrodinâmica, né, gente? Essa daqui, ó. Opa, que eu fiz errado aqui. Só que o enunciado, ele pergunta a energia dissipada, não a potência. A energia dissipada a gente consegue descobrir com essa equação aqui. A melhor equação da eletrodinâmica, que é o PE sobre T. Então, aqui a gente vai ter a potência, que é 9, igual o E, que é o que a gente quer descobrir, que é a energia, e o T. O T, ele fala que é 1 hora, só que a gente tem em watts. Watts é joules por segundo. Então, em segundo, 1 hora é 3.600. Com isso, a gente vai ter a resposta sendo 32.400. É isso, né? 32.400. Que nas alternativas está em... Não. Aqui, ó. 32,4 quilojoules. Quilojoules porque dividiu por 1000, tá? Então, dividiu por 1000 e pegou o quilo. Certinho? Bora para a próxima. Ok, vamos lá. 97, questão de biologia. Então, a questão fala da teoria científica, onde a gente vai ter bactérias capazes de realizar fotossíntese, que são bactérias autótrofas, e bactérias heterótrofas com capacidade aeróbica. Elas juntas vão tendo uma relação mutualística. Essa teoria explica a origem de duas organelas citoplasmáticas. Entre elas, a gente já tem que pensar de cara em mitocôndria e cloroplastos, ok? Porque tanto a mitocôndria, que é o texto se refere de bactéria heterótrofa e aeróbia, quanto o cloroplastos, que aqui o texto se refere de fotossíntese e autótrofos, eles viveram em uma relação mutualística. Então, o núcleo que está aqui é o cloroplastos. O núcleo possui material genético e a gente não tem essa origem, essa teoria científica não é sobre ele. Também não é sobre lisossomos, o papel é a digestão celular. Não é sobre o complexo golginiense, o complexo golginiense ele secreta, ele armazena, ele produz o acrossomos. E o retículo endoplasmático também não. O retículo endoplasmático é dividido em retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso, onde a gente vai ter a síntese de lisossomos e a síntese de ribossomos, respectivamente. A síntese de lipídios, né? No caso, falei errado aqui. Ok, só para completar, essa teoria é a teoria da endossimbiose, onde a mitocôndria e o cloroplastos eles tinham vida livre, depois foram englobados por outras células ancestrais. A gente tem uma das evidências, seria o DNA, ambos possuírem DNA próprio. Outra evidência seria as membranas duplas que eles apresentam.